Como ter uma carteira à prova de balas. E quando eu tô dizendo isso, eu não quero dizer que ela vai ser protegida de nenhum tiroteio, nem bala nenhuma, nem nada disso. Eu tô dizendo que é uma carteira que vai te proteger de quaisquer adversidades, ou problemas, ou eleições, ou presidentes, ou qualquer desastre natural que seja. É uma carteira blindadíssima que vai te fazer crescer, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ter uma renda mensal que são os dividendos. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo, como ter uma carteira blindada e que vai te dar dividendos todo santo mês. Então bora pro vídeo. Fala meus queridos, eu sou o Edu e sejam bem-vindos para mais um vídeo de educação financeira. Bom, quando a gente está falando aqui de uma carteira blindada, a gente está falando de uma carteira que vai te pagar excelentes dividendos ao longo dos meses, né, ao longo dos anos, sem que você precise ficar vendendo, mexendo nela, comprando ações de crescimento. É uma carteira muito boa, diversificada e protegida. Então não importa se vai ter eleições presidenciais ou qualquer coisa que aconteça no ano que vem, no ano de 2023, ou qualquer coisa no mundo, guerra, eleição, juros, inflação, não importa. A carteira blindada vai te proteger de tudo isso e vai te pagar excelentes dividendos, uma renda mensal todo mês. Bom, eu separei dois tipos de carteira aqui. Antes da gente ir, já se inscreve no canal e curte esse vídeo que deu um trabalhão pra gente fazer e montar todas essas carteiras teóricas. Já curte aí e se inscreve no canal. Bom, a gente tem dois tipos de investidores. A gente tem um investidor que ele quer viver de dividendos, ou seja, ele já tá num patamar legal, já tem um patrimônio bacana, já construiu bastante coisa e agora ele quer curtir a vida, ficar de boa, viajar e ao mesmo tempo ele quer ter uma renda passiva para bancar tudo isso. Esse é o cara A, que ele já atingiu um certo número de patrimônio, ele quer apenas ganhar dinheiro com dividendos mensalmente sem se preocupar. Então esse cara ele já tá buscando uma segurança maior, diferentemente do cara B. O cara B provavelmente é a maioria de vocês que tá buscando crescer a carteira ainda é muito novo, não tem casa própria, ou já tem um emprego fixo que seja, já tá ganhando um dinheirinho, mas tá no momento de expandir e crescer. Esse cara ele quer crescer patrimônio, ele ainda não tem um patrimônio tão bacana suficiente. Então, esse cara também pode ter uma carteira atrelada a dividendos e nada impede dele ter dividendos e crescimento ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu separei aqui uma carteira teórica. Bom, tá aparecendo aí na tela de vocês, é a carteira primeiro do cara que ele já tem um certo nível de patrimônio. A carteira contém 10% de ETFs americanos, 20% de REITs, 30% de fundos imobiliários e 40% de ações, pagando mais de 4% de dividend yield. Falando aqui dos ETFs americanos, gente, ETFs americanos eles pagam dividendos diferentemente dos ETFs aqui no Brasil. Então, um excelente ponto, tem que ter ETF americano na carteira se você quer uma carteira focada em dividendos. Gente, imóveis é uma parada que ele vai crescer ao longo do tempo, não importa quanto tempo você esteja aqui. É uma coisa que sempre se valorizou, se valoriza e vai sempre se valorizar, porque a gente tem uma quantidade de pessoas no mundo crescendo, a gente atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas no mundo, mas ao mesmo tempo a quantidade de terras, de imóveis não aumenta, até porque a terra é uma só. Ou seja, mais gente querendo comprar a mesma quantidade de terras, o preço sempre sobe. E é por isso que você também tem que investir não só em imóveis aqui no Brasil, como em REITs lá fora também. Fundos imobiliários, 30%, a gente usa dos mesmos argumentos dos REITs, até porque são fundos que investem em imóveis. Os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles não podem se endividar, então eles são excelentes financeiramente, né, saudáveis financeiramente. E outra coisa, eles também são reajustados pela inflação. Ao longo do tempo, os contratos vão sendo reajustados pela inflação, mas não é regra, não é necessariamente assim todas as vezes, porque vai que a gente tem uma inflação de 50%, 60%, não vai ser assim. Mas toda vez que a inflação sobe, os contratos tendem a ser reajustados por ela também, então por isso que você tem que ter fundo imobiliário na sua carteira. E por fim, ações com mais de 4% de dividendos, aí a gente tem 40% da carteira. Quando a gente está falando de ações, eu dispenso comentários e a gente está falando aqui de ações tanto no Brasil, quanto ações americanas, quanto ações na China, Europa e assim vai. Essa é a carteira número 1. Vai estar aparecendo na sua tela agora a carteira do investidor B, que é o cara que quer crescer patrimônio. Esse cara ele vai ter 20% de ETFs americanos, 20% de fundos imobiliários, 40% de ações pagadoras, não precisa ser necessariamente maiores que 4% de dividendo e 20% de REITs. Bom, os mesmos argumentos servem para essa carteira, ela é bem parecida com a última carteira, o que vai mudar um pouco dos fundos imobiliários, porque ter tantos fundos assim na sua carteira acaba atrasando um pouco o seu crescimento, já que fundos não crescem tantos assim, né? Imóveis não crescem, não multiplicam tantos quanto, por exemplo, as ações. Tá, Edu, então quais ativos eu devo ter exatamente? Vou te passar alguns aqui para você montar essa sua carteira. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que não tem que ter ações modinhas, aquelas ações quentes que tá todo mundo falando. Essas ações normalmente não são boas, elas só estão na boca
boca do povo. Como um caso que teve aí de MMX, né, a ação aí do Ike Batista, que explodiu do nada, todo mundo ganhou 1000% num dia e depois ela despencou. Tem que ter ativos que pagam historicamente bem, ou seja, que pagaram historicamente muito bem. Os dividendos, eles não são recentes, né? Então a gente tem empresas que pagam dividendos há 5 anos, há 7 anos, há 10 anos, há 20, 30 anos, pagando dividendos consecutivamente cada ano mais. E outras, sem empresas muito de tecnologia, já que não é o seu objetivo ter ações que crescem assim, mas não te pagam dividendos. Falando aqui já de setores, a gente tem setores excelentes que vão te distribuir muito dividendos, eu vou citar aqui alguns para vocês. O setor bancário, o setor elétrico, de saneamento, alimentício, de saúde e seguros. São todos excelentes setores para te pagarem muitos dividendos. Então agora a gente vai passar aqui para o meu computador, onde a gente vai conseguir ter uma lista para selecionar alguns ativos dentro da carteira teórica que eu passei para vocês, de ações, e você vai conseguir aqui ver o dividend yield de cada um. Vamos lá. O legal desse site aqui, o Investidor 10, é que você vai conseguir puxar eles pelo setor. Então o dividend yield é um indicador que pega os últimos 12 meses de dividendo distribuído, né, dividido na verdade pelo preço atual da ação. Então aqui a gente consegue ver os maiores yields dividido pelo setor, né? Vendo aqui pelo setor, vamos puxar aqui o setor de bancos, né? Pode ver que quanto mais dividendo, melhor. Porém, a exceção é o exemplo do burro. Então você não tem que puxar logo as empresas que têm maiores dividendos, porque tem alguma anomalia ali. Então a gente tem Banco BMG, Banco da Amazônia, o Banrisul aqui e o Banco do Brasil. Desses todos aqui, o que mais me chama atenção é o Banrisul e o Banco do Brasil, já que são bancos aqui que têm um valor de mercado bem maior do que os dois primeiros. E nessa parte aqui você mesmo escolhe os setores aqui, como eu já selecionei, posso selecionar setor de energia elétrica, por exemplo, e vai fazer exatamente o mesmo filtro. E aí você também passa um outro filtro em cima, que você olha o PL, que você olha o PVP, para não passar qualquer ação lixo na sua carteira. E assim você seleciona as ações. Passando para os fundos imobiliários, o que você precisa ter em mente para você ter uma carteira blindada na parte dos fundos imobiliários? Precisa ser fundo de tijolo, ou seja, fundos ali que tem escritórios, ou fundos de shopping, fundos de logística. Eu fugiria um pouco dos fundos de papel, que são os fundos que são atrelados à renda fixa. Outra coisa, perceba se o fundo ele não é monoativo. Então tem um site muito bom chamado Funds Explorer, no qual você consegue ver aí se o fundo ele é monoativo ou não. Tem um fundo que eu gosto bastante, que é o fundo HGLG11, que ele é um fundo de logística e ele tem aí 17 ativos espalhados por 5 estados diferentes. Logo, ele é um fundo que paga bons dividendos e tem uma extrema diversificação ideal. Aqui é um fundo que a gente compraria para essa carteira. Falando por fim de ETFs. Edu, ETFs aqui é difícil. Eu sei que ETFs eu tenho que escolher, não vou precisar ficar escolhendo as ações, mas eu tenho que ficar escolhendo os ETFs. Pô, que negócio chato. Calma, porque quando a gente está falando de ETFs americanos, nós temos ETFs especializados que têm foco em ações de dividendos. Por exemplo, o ETF NOBL. Esse ETF, ele pega as empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 25 anos. Olha que bacana. Então, olhando para esse ETF, vai estar aparecendo um gráfico aí na sua tela que você pode ver que ele rendeu pra caramba nos últimos 10 anos e é uma excelente opção de investimento. Para a alternativa desse ETF, a gente tem o DGRO, que tem uma alternativa bem interessante, e se você quiser um ETF de rates, também tem. Tem o VNQ, que é um ETF de rates, e a gente tem o VNQI, que são rates internacionais, ou seja, imóveis ao redor de todo o mundo. E assim você consegue fechar a sua carteira blindadona, ou seja, com rates, com fundos imobiliários, com ações e com ETFs americanos. Todos eles distribuindo excelentes dividendos. Esse vídeo teve alguns termos técnicos, então se você não conseguiu entender, bota aqui nos comentários que a gente vai te ajudar, ou pesquisa no Google com calma que você vai entender. Se inscreve no canal, deixa o gostei, que esse vídeo deu um trabalhinho para nossa equipe roteirizar e fazer, puxar todos os gráficos, o editor agradece, então já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Por fim, também me segue lá no Instagram, @eduinvest. E se você quiser aprender definitivamente a como investir em ações, eu vou te apresentar agora o melhor curso de ações. O meu curso MPA, o curso Minha Primeira Ação, onde você aprende a investir do zero com R$ 49,90, ou seja, uma opção barata, boa e muito eficaz para você aprender a investir no melhor mercado do mundo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até um próximo vídeo, valeu!